E hoje o tema da mensagem que eu vou pregar, e que nós vamos compartilhar dessa mensagem, se chama A Verdadeira Fé. A verdadeira fé e as bases da fé. Mas quando a gente vai falar de algo verdadeiro, a gente vai falar também de coisas que não são verdadeiras. E que muitas das vezes os nossos corações, eles andam nos caminhos de uma fé que não é a fé que Deus propôs para nós. Muitas das vezes a gente, pela circunstância da vida, pelas forças dos nossos pensamentos, das nossas inclinações carnais, nós estamos inseridos num contexto de fé que não foi a fé que nós somos convidados a exercer. E eu vou começar em João 20, 24, explicando para vocês um desses conceitos, porque existiram pessoas no tempo de Jesus que faziam as mesmas coisas que nós. A Bíblia, ela não tem nada mais atual do que a Bíblia, meu irmão. E você vai ver que ao discorrer hoje dessa mensagem, nós vamos nos identificar com personagens bíblicos que tiveram comportamentos igual eu e você temos. E nós vamos nos identificar com personagens bíblicos que é um desafio ser igual a eles, que é um desafio copiá-los. Amém? Em João 20, 24 em diante, nós vamos falar de Tomé. Tomé é um cara que tinha uma fé racional. Fala aí, racional. O que é racional? É tudo aquilo que eu preciso de razão. E a fé cristã, você há de concordar comigo, que ela não é algo racional. Toda a Escritura, toda a Bíblia, ela nos exige acreditar que pelo poder de Deus um homem abriu o mar. Ela nos exige acreditar que um homem, Jesus, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. O sobrenatural de Deus não é racional. Ele é um Deus que, autor e consumador da fé e criador do mundo. Ele criou o mundo a partir de nada. Quando a gente vai fazer essa cadeira, a gente vai pegar plástico, vai pegar couro, Deus, ele criou um mundo, o mundo passa a existir na sua criação do nada, certo? Lá em Gênesis. Então a fé não é racional. A fé é algo louco. Algo louco. Por isso que ela é um escândalo para alguns. E eu vou ler com vocês, João 20, 24, diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, 25, eles disseram: vimos o Senhor, mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui. Perceba que Jesus, onisciente, onipresente, Tomé não contou para ele, Jesus sabia o que tinha acontecido. Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. E disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Fala comigo, felizes. Felizes, meu irmão. Felizes os que não viram e creram. Isso é muito forte. Isso é muito profundo. Porque ao longo da caminhada cristã, se você ainda não foi, você vai ser levado a lugares que a racionalidade não vai te ajudar, como ela não ajudou a Tomé. Para mim, nessa passagem, não sei para vocês, mas para mim, Jesus tirou uma onda com ele, né? Você precisa ver para crer? Felizes os que não precisam. Jesus tirou uma onda com ele. Minha interpretação. Mas amém, né? O cara está na Bíblia, eu respeito ele demais. Eu acho muito massa. Existe uma outra fé, um outro tipo de fé, que talvez você também vai se identificar, que aí está em Mateus 14, 28. O pessoal está colocando na projeção, eu não estou nem olhando para trás aí. Amém?
Mateus 14, 28. Aqui em Mateus 14, 28, é um milagre. 14, 28. É um milagre dos 10 leprosos. Vocês já ouviram falar dos 10 leprosos? Os 10 leprosos, eu vou ler com vocês aqui. Senhor disse. Não, espera aí que eu. Amém, irmão. Não, desculpa. 14, 28 não é sobre os 10 leprosos, é sobre Pedro sobre as águas, desculpa. Correção. Quem lembra? Pedro andou sobre as águas após Jesus convidá-lo. Jesus aparece no mar. Eles vêm de longe. A palavra fala que eles olham e eles pensam que é um fantasma. Quando aparece mais perto, Jesus diz: coragem, sou eu. E logo na sequência ele convida Pedro. E é essa parte que nós estamos lendo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, presta atenção nisso, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Aqui eu quero chamar a atenção, deixa para nós o versículo 30. Quando reparou no vento. Essa fé é uma fé circunstancial. Quando ele olhou para Jesus, ele acreditou. Quando ele olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. Quando ele olhou para Jesus, ele viveu, ele creu e ele viveu o sobrenatural. Ele fez inclusive a mesma coisa que Jesus estava fazendo quando ele olhou para Jesus. Mas quando ele olha para o vento, ele olhou para a circunstância. Ele deixou de olhar para Jesus. E muitas das vezes, querido, nós olhamos para a circunstância. Nós olhamos para o problema. Nós não olhamos para o tamanho do nosso Deus. Nós olhamos para o tamanho do nosso problema. E nesse momento, nós estamos negligenciando a fé. Porque não há problema, não há circunstância que o nosso Deus não possa reverter. Então a fé circunstancial, ela vai falar de exemplos como o de Pedro. Porém, meu irmão, eu e você, nós somos pessoas carnais, pessoas que vamos falhar, e isso é normal. Eu não estou aqui pregando e dizendo: olha, meu irmão, você, a partir de hoje, você tem que nunca mais. É normal, querido. Eu estou aqui pregando sobre isso e você pode ter certeza que essa tem sido uma matéria-prima na minha vida. Eu tenho sido colocado em situações em que eu não estou sendo chamado para olhar para a circunstância, não. Eu estou chamado para olhar para Deus. Porque se eu olhar para a circunstância, eu desisto. Se eu e você olharmos para certas circunstâncias, a gente fica em casa, a gente não vai mais na igreja, a gente não busca, a gente não persevera mais. Então o convite dessa mensagem é para você olhar para a fé nele, a verdadeira fé. Uma fé que não tem circunstância, uma fé que não tem racionalidade. Amém? E o terceiro ponto, agora sim os leprosos. Lucas 17, 12. Lucas 17, 12. Vai falar assim: ao entrar num povoado, eu vou ler daqui então. Não, tá certo. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Eu acho incrível aqui que Jesus, ele nem disse: vocês estão curados. Ele nem colocou a mão, ele nem orou. Ele só disse: vai lá falar com o sacerdote. Enquanto vocês vão, né, vocês já estão sendo curados. Poder de Deus. No versículo 15, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. 16, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10?
Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhes disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Qual que é a fé que Jesus sentiu falta aí de 9 caras? A fé interesseira. A fé interesseira, muitas das vezes nós também podemos ser levados a viver ela. Uma fé que eu recebo o meu milagre e beijo, me liga. Valeu. Não volto nem para agradecer. Pesado. Não é por nada que essas coisas estão na Bíblia, meu irmão, para sondar o meu e o teu coração. Eu não quero ter uma fé interesseira. Existem coisas que se Deus me der amanhã, talvez, eu poderia dizer que pronto, meu sonho está realizado, assim como esses leprosos. E para você entender a gravidade do leproso, a gravidade da lepra, porque hoje no nosso tempo não é mais uma doença que é comum a gente ver, mas nesse tempo, o leproso, ele era convidado a morar fora da cidade, ele era convidado a se retirar, ele perdia sua família, ele perdia o contato com o pai, se fosse filho, se fosse pai, saía de casa, eles se acampavam fora das cidades e só podiam estar entre eles. Quem viveu pandemia, todo mundo aqui, nós tínhamos que ficar 1,5 m, 3 metros de distância, certo? O leproso não podia chegar a 100 metros das pessoas que não tinham lepra. 100 metros. Eu acho que dá daqui no fundo da sala, talvez. E mesmo assim, os caras estavam lá, há anos, longe de familiares, com a doença que você era escorraçado da sociedade, você era colocado à margem, e mesmo assim, eles não voltaram para agradecer. 90% de 10. Estão comigo? Mas vamos lá, Lennon, está difícil, essa palavra está difícil, meu Deus. Você não ia falar da verdadeira fé, você está falando de fé que, meu Deus, racional, circunstancial, interesseira. Qual que é a verdadeira fé? E aí eu vou entrar com vocês em Romanos 4,16, num homem que foi chamado o pai da fé. Abraão, ele viveu não só antes de Jesus, mas ele viveu antes da lei de Moisés. Abraão foi um dos primeiros heróis da Bíblia, chamado na Bíblia o pai da fé. Então a gente tem que se inspirar em Jesus, a gente tem que se inspirar nos discípulos, nós temos que se inspirar em todas as escrituras, mas hoje o meu convite para você é a gente dar uma olhada no que quem era Abraão, no que Abraão estava crendo, em que tipo de promessa esse cara creu e viveu e se cumpriu. E eu e você somos chamados, descendência dele, pai de nações. As nações somos eu e você. Nós somos de descendência de Abraão, um homem que não esmoreceu na fé, um homem que não negociou na fé. Como eu falei, antes mesmo de Jesus Cristo, antes mesmo da lei de Moisés, Abraão. Vamos ler Romanos 4,16. Eu acho que eu vou estar com uma versão agora diferente da que está no telão, mas está tudo bem. Como é a fé verdadeira? A fé verdadeira é como essa de Abraão. Romanos 4,16 diz assim: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Segundo a graça. Estou muito feliz, eu estou na INC e eu estou falando de graça. Glória a Deus. Eu tenho muita coragem. Vocês estão me entendendo? A fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Aqui a percepção, a interpretação é única. Abraão viveu e experimentou da graça antes mesmo dela existir. Jesus era o verbo em Gênesis. Toda a escritura aponta para Jesus, toda a escritura fala da graça.
Por isso que eu gosto de uma frase do pastor Bill Johnson, que ela diz assim: Jesus é a teologia perfeita. Porque toda a escritura fala dele. Começo, meio e fim. Dele, por ele e para ele foram todas as coisas. Ele é essa graça maravilhosa que até mesmo Abraão, antes da lei experimentou. Então, um pilar da fé, meu irmão, e é o primeiro, é graça. É Jesus Cristo e somente Ele, na minha e na sua vida. E nós aos pés dEle. Nós muito mais aos seus pés do que por causa das suas mãos. E Abraão foi esse cara. Em Tiago 2,23, Abraão foi chamado amigo de Deus. E quando nós vamos falar da verdadeira fé, fica confortável, agora eu estou falando de coisa boa. Nós vamos falar de uma fé invisível. Lembra? A fé racional tem que ver para crer. A verdadeira fé de Abraão é invisível. Versículo 17. Versículo 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Fé invisível. Palavra. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Em Hebreus 12:2, autor e consumador da fé. A fé é invisível. Nesse momento você olha para mim, eu olho para você e eu não consigo ver. Sabe que nem a bateria do nosso celular? 78%, 74%, 99%. A gente não consegue dimensionar as nossas fés aqui, olhando um para o outro. Mas dentro do nosso coração, essa fé invisível, ela existe. Existe uma porção, existe uma dose. E hoje, através dessa palavra, qual é o propósito dessa palavra? Né? O propósito dessa palavra é que eu te leve a 101%. Através da graça. Através de um Deus que traz à existência aquilo que não existe. Um Deus que você já ouviu falar, que você já teve um encontro com Ele. E se você não teve, eu declaro nessa manhã que você vai ter um encontro com Ele. Em nome de Jesus. E você vai experimentar de porções de fé que você nunca experimentou antes. Não menos importante, terceira característica de uma fé sobrenatural, de a verdadeira fé, é a esperança. E no versículo 18, pode colocar para nós. Abraão esperando contra a esperança. Abraão contra toda esperança, e em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Esperando contra a esperança, meu irmão. Isso também é sobrenatural. Isso também é impossível. Mas vamos olhar para Abraão. Um homem que esperou contra a esperança. E a esperança não é fé. A esperança é a continuação. Esperança é esperança, fé é fé. Amém? A fé é muito maior que a esperança. Esperança é esperança. Às vezes a gente acorda positivo e às vezes a gente acorda negativo. Tem dia que você está cheio de esperança sobre algo e tem dia que você está totalmente negativo sobre a mesma coisa. Porque às vezes parece que a nossa vida, a nossa caminhada, talvez só a minha, não sei, é uma montanha russa, né? Inclusive na esperança. Mas nessa manhã, o convite é para nós termos essa esperança, que nem de Abraão, que esperava contra o que os fatos diziam para ele. A verdadeira fé consegue esperar. A verdadeira fé vai falar também igual por 1 Coríntios 13, tudo espera, tudo crê, tudo suporta, que é o amor. O verdadeiro amor de 1 Coríntios 13. Mas vamos continuar aqui no versículo 19. Diz assim: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Abraão sabia da sua condição física e da sua esposa. A promessa é que eles teriam filhos com 100 anos. Loucura, da mais louca que tem. Essa é a nossa Bíblia, que eu amo, que eu honro,
Mas vamos crer? 100 anos? Cara, era impossível eles acreditarem. Sabe? Então o quarto ponto é superação. Uma fé que não enfraquece quando tudo está contrário, ela vai falar de eu me superar, de eu superar os meus achismos, de eu superar aquilo que são os meus parâmetros. Todos nós, queridos, nós temos as nossas perspectivas. Nós olhamos as coisas, inclusive o evangelho, nós olhamos as igrejas, nós olhamos a sociedade a partir da nossa lente. E muitas das vezes a gente limita o que é por causa da nossa perspectiva de visão, por causa da casa que a gente nasceu, por causa do tipo de criação que a gente teve, por causa da escola que a gente frequentou. Às vezes a gente não se supera porque a gente foi ensinado a não superar. A gente foi ensinado, eu estou falando talvez só para alguns, mas isso eu vi na minha vida. A gente foi ensinado a não acreditar. Olha, prefiro duvidar do que crer. Quem já não ouviu isso? Ah, sei não, hein? Meu irmão, essa não era a fé de Abraão. Ah, estou com medo. Vocês estão comigo? Sem enfraquecer na fé, versículo 19. Embora levasse em conta, ou seja, ele levava em conta. Ele olhava para a realidade dele, 100 anos. Mas ele olhou para o Deus dele. Ele olhou para o Deus que falou o que falou. Ele falou, Deus não é homem para que minta, Deus não é menino, Deus não é infantil, Deus não é criança. Deus é Deus. Um pai verdadeiro, um pai de amor, um pai provedor, um pai bom. Nessa manhã eu quero afirmar para você a paternidade boa de Deus. Sabe, os nossos pais terrenos, eles são falhos. Nós somos falhos e às vezes a gente tem também nessa ótica da visão que eu falei para você, da nossa criação. Nós temos, se você não sabe, fica sabendo hoje de manhã. Nós temos uma inclinação, quando eu falo para você que Deus é Pai, a não sentir coisa boa. Porque às vezes a visão que nós tivemos de um pai, ela não foi boa. Alguns não tiveram um pai terreno. Então a nossa ótica, ela vai ser abalada quando eu falo que Deus é pai. Para alguns. Mas eu estou afirmando para você que Ele é um pai bom, que Ele é um pai excelente, que Ele é um pai perfeito, que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem, para que não cumpra as suas promessas. Não confunda Deus com esses homens terrenos. Amém? Versículo 20. Parece simples, porque ele é curto, mas não duvidou. Mesmo assim não duvidou. Nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus. Quem não duvida, mano, tem certeza. Outra característica de uma verdadeira fé é ter certeza. Ah, Leno, mas tudo está me falando o contrário. Pois é, meu irmão. Eu tenho certeza, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Então tudo é sobre uma fé verdadeira. A gente não pode acreditar 50% que Jesus ressuscitou, certo? Ou é 100% ou é 100%. E isso é o resto inteiro, meu irmão. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele te chamou, você é chamado, você é escolhido, você é amado. Você é filho amado, você tem lugar na mesa. Ah, mas falaram isso, não interessa o que falaram. Interessa o que Ele está falando. E ali no 20, foi fortalecido em sua fé. Ou seja, dando glória a Deus. Eu tenho um testemunho, um mini testemunho para te contar sobre ser fortalecido na fé, dando glória a Deus. E eu tive uma experiência uma vez, eu não vou contar tudo, mas uma parte, quando eu recebi uma notícia muito ruim. Já tinha sido uma notícia ruim e eu vinha numa sequência de notícias ruins, era só a ladeira abaixo. Mas naquele dia de uma terceira, quarta notícia ruim, a respeito de algo muito triste na minha vida, eu estava dentro do carro sozinho, na frente do hospital, a Ju estava indo para o hospital marcar um exame, que tem a ver com a nossa situação de saúde, naquele dia, naquele momento. E quando ela entrou no hospital, eu fui tomado por uma fé que não era minha,
por uma experiência sobrenatural, e eu coloquei aquela música do Maverick City, Thank You. Obrigado. E nesse dia o Espírito Santo disse assim para mim: agradece. Agradece na prova. Agradece no dia da notícia ruim. Cara, aquela música, vocês podem depois olhar no Spotify, YouTube, ela tem uns 10 minutos. Eu coloquei ela no repeat no carro e por 30 minutos, se alguém passou na frente daquele carro, achou que eu estava louco. Eu chorei copiosamente na presença do Senhor e eu falava obrigado pela notícia ruim. Eu não estou te falando de algo, sabe, que eu estou pregando e eu não vivi. Eu estou te falando de algo que eu estou pregando e eu vivi. E eu vejo que hoje eu passei por aquela experiência para compartilhar contigo. Que nos momentos difíceis, meus queridos, às vezes, contra tudo e contra todos, contra toda a realidade dessa terra, coloca uma música que agradece e fala: obrigado, Jesus. Obrigado pelo processo. Obrigado pela prova. Tu só pode estar nisso, porque aqui nesse plano não faz sentido nenhum. E eu agradeci a Deus. Por 30 minutos eu chorava grato, entendendo que Ele estava moendo o meu coração e querendo me levar para um lugar diferente. Para falar talvez para você que existe uma fé que é maior do que todos nós, que é maior que o entendimento desse mundo, que precisa de respostas óbvias, que precisa de racionalidade, que precisa de explicação. Essa fé sobrenatural, eu fui tomado por ela naquele dia. Lena, nunca mais, você viveu agora só assim? Não, tem dias difíceis, meu irmão. Mas aquele dia Ele me ajuda a lembrar de um lugar que eu fui levado a crer mais do que eu já cria. Amém? Versículo 21. O versículo 21. Estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Estando plenamente convencido de que Ele era poderoso. Plenamente convencido. Abraão nunca duvidou do Deus dele. Ele sempre olhou para o Deus da promessa e não para a promessa de Deus. A fé circunstancial para mim também, ela vai dizer se eu estou na caminhada só porque eu sei que Ele vai fazer. Ontem mesmo eu compartilhava com o pastor Bruno na casa deles algo que eu disse: cara, eu fui levado a esse lugar em que se eu tiver somente o Pai, em que se eu não viver o milagre, em que se Ele não fizer, Ele é Deus, eu o amo, eu o quero, eu acredito como Paulo que morrer é lucro. Quer mais um escândalo da fé? Morrer é lucro. Paulo fala, morrer é lucro. O que esse mundo fala para nós? Vida, curtir a vida, vamos usufruir do que temos aqui, sabe? A eternidade, quanto tempo tem a eternidade, meu irmão? É eterna, não tem nem não tem mensurabilidade de tempo, é eterno. E o que esse mundo faz conosco? Ele nos apega a 75 anos de média de vida. Nosso país, homens 75, mulheres 78, essa é a média do brasileiro. E às vezes nós trocamos, nós negociamos no nosso coração o amor a essa vida, ao amor a milagres que nós queremos nesse tempo, e negligenciamos uma fé que vai nos levar à eternidade, que vai nos levar ao céu com Ele, que fala que nós estamos à destra do Pai, que nós morremos e ressuscitamos com Cristo e estamos com Ele nos lugares celestiais. E isso tudo para te dizer que eu não sei, eu estou com 33, eu não sei o que vai acontecer nos meus próximos, 42, 50. Se Deus quiser me dar 57 para fechar 100, enfim, não sei nem se eu estou fazendo conta direito aqui. Eu só sei que tanto faz. Esse tempo aqui, não por conversa furada, mas de verdade eu estou te falando. Deus colocou no meu coração um olhar pequeno,
um chamado de amar vidas, amar pessoas, pregar o evangelho, servir no reino. Meu coração queima por isso. Meu coração queima pelo que eu estou aqui fazendo agora. Queima por isso. Enquanto eu viver, eu quero ter o privilégio de fazer exatamente o que eu estou fazendo agora. Sabe, na escola ministerial, lá na Bethel, eu contei isso essa semana na escola que a gente ministra lá na igreja. E eu quero que você saiba. Eu trabalho, eu tenho empresa, tenho negócio. E estou falando isso, estou nem aí com isso. Não tem ego nenhum aqui falando disso. Mas só para te dizer que quando, em 2019, eu lembro que a gente ia ter um aconselhamento com um pastor que aconselhava alunos. E eu estava queimando tanto pelo evangelho, que eu disse assim, eu fui no pastor que me aconselhava, eu disse assim: pastor, eu estou em crise, eu preciso te falar um negócio, eu quero te contar um negócio, porque eu não sei como é que vai ser, a minha família vai achar que eu estou louco, e o negócio tá bom, eu vou fazer, tá ligado que eu vou fazer? O quê? Eu vou chegar em Santa Catarina, eu vou falar para o meu pai que eu não quero mais trabalhar em empresa nenhuma, que eu não quero mais empreender em nada, que eu não quero mais, eu quero chutar a barraca. Eu quero abrir uma igreja nas Filipinas, eu quero ir para o fim, dos confins da terra, falar de Jesus e acabou, eu não quero fazer mais nada que não seja somente pregar o evangelho. E eu amo o dia que o meu coração estava assim, desapegado, totalmente desapegado, só pensando na fé, só pensando nele, na sua obra, no seu reino, só pensando em almas para Cristo. Mas a vida não é sobre aquele sentimento genuíno que eu estava tendo. O primeiro aconselhamento do jovem pastor que estava me aconselhando, ele falou: querido, você sabia que o pastor tal tem negócio, o outro pastor tal, e ele começou a me exemplificar pessoas relevantes que conseguiram conciliar trabalho e ministério, certo? Nós estamos vivendo uma geração. E aí eu me entendi nesse contexto, eu não chutei o balde, fica tranquilo. Porém, todavia, no entanto, o meu coração queima por esse evangelho. O meu coração queima pela verdade da cruz. O meu coração continua queimando pela verdadeira fé. Uma fé que não é baseada nas realidades desse mundo. Uma fé que não é baseada no natural. A fé do sobrenatural. A fé de pregar um evangelho e levar pessoas para um reino celestial. Esse lugar não tem limites. Esse lugar é sobrenatural. E esse Deus, Ele mora dentro de você. Eu vou falar para você, quando eu falo Deus mora dentro de você, o pastor Chris Valentin falava assim, ele falava de Deus e tal, e ele falava como filho de Deus, e eu como filho de Deus, eu ando em poder, eu ando no sobrenatural e tal, e ele muito empolgado, ele disse que uma vez alguém disse assim: pastor, quando você fala assim, parece que você está dizendo que você é Deus. E ele disse assim: querido, eu não sou Deus, mas eu sou morada dele, e ele está sempre em casa. E Ele está em casa. O Espírito Santo mora dentro de você. O Espírito Santo mora dentro de mim. Ele está em casa. Ele não está nessas quatro paredes, Ele está dentro do teu coração. Ele não está no que eu falo nesse microfone, Ele está dentro de você. Ele não está em oratória, Ele não está em performance. Ele habita no meu e no teu coração. Sabe por quê? Porque Ele escolheu morar dentro da nossa essência. Ele escolheu a nossa essência. Ele não escolheu o que a gente parece. Ele não escolheu o que acham de nós. Ele escolheu o que a gente é. O nosso coração. E nessa manhã eu quero te dizer que Ele quer o teu coração, que Ele te ama e que Ele está aqui. Coloca a mão no seu coração e vamos orar. Deus Pai, obrigado, Jesus. Obrigado pela graça. Obrigado por Jesus, a tua graça derramada sobre nós. Obrigado por esse exemplo de fé de Abraão. Essa fé que constrange. Essa fé que confronta esse mundo e a realidade desse mundo. Obrigado, Senhor, por quem Tu és. Entra no meu coração.
faz morada. E eu declaro que tu és o meu Deus, e que eu sou teu e tu és meu. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa mensagem falou contigo, aplauda a Jesus, não a mim. Aplauda a Jesus. Aleluia. E toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele. Amém? Que Deus abençoe essa casa, que multiplique em nome de Jesus. Glória a Deus.